Olá pessoal, aqui é o Felipe Weber, consultor técnico da Lifesol Aquecedores e nós vamos fazer um vídeo mais detalhado e com uma atualização. A gente já tinha feito um vídeo antigo, mas agora é mais atualizado sobre as normas de instalação e como instalar o seu aquecedor solar modular a vácuo. Lembrando, o que é o aquecedor solar modular a vácuo? É quando o reservatório ele é separado dos coletores a vácuo. Então, nesse exemplo também, nós já vamos mostrar eles funcionando com a mini caixa d'água em nível, que também pode ser com a sua caixa d'água também, ok? Então, nós vamos em alguns detalhes básicos de funcionamento do sistema. A primeira questão é, você tem que garantir que seu produto esteja todo cheio. Então, primeiro é o foco na caixa de abastecimento. A caixa de abastecimento, os reservatórios que a gente trabalha, eles trabalham em nível ou desnível. Quer dizer que a caixa d'água ela pode estar mais alta do que ele ou até no mesmo nível, tudo bem? Ou se a sua caixa d'água estiver até abaixo dele, desde que você use uma mini caixa d'água, também pode ser instalado. Então, vamos explicar o que é isso, gente. Para o seu aquecedor solar encher até a sua totalidade, você tem que ter o volume de água que está alimentando ele mais alto do que o topo do reservatório. Nesse caso, nós temos uma mini caixa d'água. O que é essa mini caixa d'água? Tudo bem? A mini caixa d'água ela está recebendo a água da rua. Nós estamos colocando ali o recebimento da água da rua. E ela vai estar sempre cheia e ali com uma boia que ela vai travar o funcionamento dela. Imagina que quando o seu equipamento encher na sua totalidade, vai começar a encher também a caixinha, a boia trava, ou seja, o nível da água está superior a ele. Pô, Felipe, se eu tivesse com a minha caixa d'água, ela estivesse no mesmo nível do boiler, desde que a lâmina d'água, que é a altura onde que a sua caixa d'água, a boia dela trava, esteja mais alto que o topo dele, ele vai encher até a sua totalidade, pode usar com a sua caixa d'água. Pô, Felipe, minha caixa d'água está superior a ele. Ótimo, melhor ainda, quer dizer que você tem que esvaziar a sua caixa d'água toda para parar de encher o reservatório. Melhor ainda. Felipe, minha caixa d'água ficou mais baixa do que ele. Ótimo, se tiver água constante da rua, usa uma mini caixa d'água, tudo bem? Então aqui eu estou demonstrando a entrada de água da mini caixa d'água. Você vê que a gente colocou um registro. Gente, não economize em registro não, gente. Eu vou te explicar. Registro e válvula de segurança, ele representa um valor muito baixo perante o custo todo do seu produto. Então muita gente coloca ali registro de PVC ou registro mesmo de metal, porém não niquelado, que quando você vai precisar dele, ele trava, quebra e tudo mais. Gente, dor de cabeça. Nós temos até um kit de válvulas e registro, todos os nossos registros são niquelados, tudo bem? Então, coloca um registro de boa qualidade. Então, entrou água ali, colocou a boia na caixinha. No caso, estou instalando com a nossa caixinha. Podia ser com a sua caixa também. Saída da caixa d'água para abastecimento do boiler. Pessoal, está saindo aqui de PVC, você viu que a gente converteu ele para CPVC. Primeiro ponto, válvula de retenção. Essa válvula significa que ele permite que a água desça da caixinha, porém não retorne água quente do boiler para a caixa d'água. E isso pode acontecer independente se é caixinha ou caixa d'água. Por quê? Uma vez que seu equipamento estiver cheio, quanto mais quente ele estiver, maior a dilatação da água interna dele. Então, se essa água dilata, o volume dele tem que sair para algum lugar. Pode sair pelo suspiro, sim, mas também pode retornar para a caixa d'água de abastecimento. Então, essencial, galera, põe uma válvula de retenção, independente se é caixinha ou caixa d'água, para impedir esse retorno. Segundo, passou a válvula, um T. Por que um T? Aqui você vai estar colocando um primeiro suspiro. Por que desse suspiro? Para você não ter problema de entrada de ar no abastecimento do seu reservatório. Então, se tivesse, já tem um suspiro, tudo bem? Bem fácil, um T, um suspiro, desceu. Como tem válvula de retenção, não tem a necessidade de você fazer sifão. Entrou direto, abastece o reservatório. Então, aqui nós estamos enchendo o reservatório. A partir do momento que a gente encheu o reservatório, agora nós vamos lá para o outro lado, que eu vou mostrar para vocês como que vai fazer a ligação com os coletores. Mostrando aqui, aqui tem a saída para os coletores. Você vai ver que ele está na parte mais baixa do seu reservatório, por quê? Pode estar tudo fervendo aqui. Imagina que sempre a água mais baixa é a água mais fria do que em cima. Por quê?
quanto mais quente a água está, menor a sua densidade, mais leve ele fica, então ele vai mais para o alto. Então aqui embaixo sempre vai ter a água mais pesada, mais fria do seu boiler. Então faz sentido. Você está mandando uma água mais fria para o coletor para ele esquentar e voltar mais quente. Saiu primeira questão, galera. De novo, registro. Se lá na água fria era importante, aqui é mais ainda. Registro niquelado tem que aguentar água quente. Nem todo registro de metal aguenta água quente, tudo bem? Então, registro de metal para você poder acionar. A válvula de retenção, de novo, que ela vai dar o giro da água, ela vai definir o sentido do giro da água. Diferente das placas, que você entra com a água fria debaixo da placa e retorna em cima, o coletor a vácuo, você vai ver que tanto a entrada quanto o retorno, elas estão em cima no cabeçote. Então, para você guiar esse ciclo da água, dela fazer esse ciclo de aquecimento, a válvula é muito importante. Então, a válvula de retenção, ela está permitindo que a água passe. Pessoal, aqui, válvula de retenção tem que ser de CPVC. Por quê? Se você coloca aquelas de metal, que tem portinhola e tem mola, ela trava e corta a pressão da água. Então, quando você corta isso, vazão quer dizer, perdão, quando você corta a vazão da água, você perde força em empurrar a água quente de volta. Então, ó, válvula já de CPVC. Lembrando que essa válvula também você não precisa de conectores, né? Então acaba que no custo, quando você compra a válvula de metal com os dois conectores, fica até mais caro do que você comprar uma válvula própria para isso, tá bom? Permitiu o fluxo de água, a água está descendo. Aqui, pessoal, lembrando, sempre descida para o coletor. Tem um pouquinho aqui de reta, mas está descendo, tudo bem? Para você aumentar a pressão para empurrar água quente. Então aqui está descendo. Antes de entrar no módulo, uma válvula quebra-vácuo. Essa válvula ela é muito importante porque se aumentar a pressão interna no seu coletor, ou você tiver uma pressão negativa, ele deixa entrar ar na sua rede de circulação. Fazendo isso, alivia a sua pressão, aumenta a vida útil do seu coletor. Quantos coletores vocês já viram que oxidam, enferrujam com o tempo? Justamente por isso, ele não vai aguentando a pressão interna e acaba dando pequenos vazamentos nos O-rings e tudo mais, oxidando o seu coletor. Então, pessoal, essa válvula aqui é de segurança. Nem todos os fabricantes colocam como obrigatório, alguns colocam, porque já entenderam a necessidade dessa válvula. Não pula isso, tudo bem? É necessário. Tem muitos comentários, a gente fala assim: ah, mas eu só coloco válvula quebra-vácuo quando eu vou fazer bombeamento de circulação forçada. Não! Qualquer circulação entre reservatório e coletor é necessário. Até placa é bom, tudo bem? Então, não deixa, não economiza. Entrou aqui, né? Conector aqui de 1 polegada. Entrou no coletor a vácuo. Vamos para a saída. Você viu? A saída está no mesmo nível, por isso a importância daquela válvula de retenção. Saiu, aqui vem uma outra válvula, é uma válvula eliminadora de ar. Pessoal, também tem que ser própria e aguentar água quente. Não são todos eliminadores de ar que aguentam água quente. E aqui a água mais quente do seu sistema, é onde ela vai estar mais quente, vai ser aqui, mais até que o reservatório. Então, ó, ela é justamente para que, se dá um ar na sua circulação, esse ar vai ser expurgado por essa válvula para não interromper o fluxo de água. Tudo bem? Então, da mesma maneira que a válvula quebra-vácuo ela está para deixar o ar e aliviar a sua pressão, aqui é para o ar sair e não prejudicar o círculo da água. Então, pessoal, não economiza, válvula boa. Você vai ver que o retorno também está sempre subindo, inclinação de subida, tudo bem? Por que inclinação de subida? A água quente, mais leve, vai ser empurrada pela água fria e ela vai tender a subir naturalmente para o reservatório. Então aqui não pode inclinação de descida, tudo bem? Tem que estar sempre subindo do coletor para o reservatório. Você não poderia, por exemplo, jogar ele para o chão para depois subir, ok? Não, é subida que o mais constante possível. E pessoal, é uma dica. Quanto mais próximo o retorno do coletor para o retorno no reservatório, melhor. Porque menos você perde nesse círculo de água, tudo bem? Mas maior a temperatura vai chegar da água no seu boiler para ser armazenado.
Então aqui, ó o caminho que ele está fazendo, sempre subindo, tudo bem? Entrou no reservatório. Então aí, gente, eu já te mostrei o ciclo completo de aquecimento. A água foi abastecida com segurança da válvula, saiu para girar. Vamos agora voltar do outro lado. Desse lado aqui também, gente, tem o suspiro do boiler. Aquele suspiro que a gente já fez foi da caixinha para abastecimento, aqui é do boiler. Simples, só saiu e colocou para cima. O seu suspiro tem que estar mais alto do que a caixa d'água que abastece ele. Tudo bem? Então aqui, ele vai ficar mais alto do que a caixinha, nesse caso do exemplo que está abastecendo. Se fosse a sua caixa d'água, teria que ficar mais alto do que a caixa d'água. E você vai ver um detalhe, olha aqui, aqui está assim, consumo, instalação normal e respiro. Olha desse lado aqui também está respiro. Por quê? Como está com a mini caixa d'água, então a saída dele tem que ser em nível do consumo, nós colocamos o consumo na saída em nível. Mas se sua caixa d'água tivesse mais alta do que o boiler, você poderia sair aqui, colocar um T, o suspiro e sair aqui também para consumo. Mas você só sai com esse consumo normal quando a sua caixa d'água está mais alta do que o reservatório. Não é o caso desse exemplo, mas pode ser feito também, ok? Então vamos mostrar agora o consumo em nível. Então, pessoal, como ele está com a mini caixa d'água aqui, consumo, instalação em nível. O que é esse consumo? Mesmo ele estando pegando embaixo no reservatório, lá dentro ele tem um pescador pegando a água lá em cima do outro lado do seu reservatório, ou seja, está pegando a água mais quente que tem dentro dele. À medida que o nível vai abaixando de água, então imagina na reposição, está saindo um volume de água e ele está abaixando o nível do boiler, esse pescador ele vai descendo junto com o nível dele, sempre pegando a água mais quente. Então mesmo embaixo ele está pegando a água mais quente, tudo bem? Como é que funciona ele? Saiu, tudo bem, para o consumo. De novo, não custa falar. Registro de alta qualidade para aguentar água quente. Aqui está saindo para água quente, então registro niquelado. Um registro, então, para você precisar de dar manutenção na sua rede hidráulica e tudo mais. E uma válvula de retenção para o consumo. Por quê? Essa válvula de retenção é para evitar que volte água de dentro da sua casa para o reservatório. Pô, Felipe, mas como que acontece isso? Gente, é mais normal do que você pensa. Às vezes a caixa d'água está muito alta, você tem ali uma saída para o chuveiro que está tamponada, ou torneira gourmet, ou às vezes ducha higiênica, que você deixa os dois registros abertos, travados só no gatilho. A água fria pode retornar pela tubulação da água quente e encher o seu equipamento de dentro para fora. Como é que você vai ver? Vazando no seu suspiro, porque aqui não tem boia para controlar a entrada. E você vai ver também quando ele vai esfriar a água do seu reservatório. Olha que dor de cabeça. Então, não economiza. Então, pessoal, vou voltar aqui. Eu vou até, enquanto a Júlia dá uma geral de mostrar, eu vou pegar as válvulas aqui para mostrar também. Vê, O que você não deve economizar, pessoal? 3 registros de grande qualidade, que suporta água quente e que vai ficar no tempo sem te dar dor de cabeça, tudo bem? Um registro para entrada da água fria na caixinha ou na sua caixa d'água. Um outro registro para saída do consumo, tudo bem? E um outro registro no giro de água para aquecimento. 3 válvulas de retenção. Uma, vou aproveitar que eu estou do lado de cá, que vai dar o giro de água entre o reservatório para o coletor, não impedindo o fluxo contrário. Uma outra da caixa d'água ou da mini caixa d'água para abastecer o boiler sem permitir o retorno. E saída do consumo sem permitir retorno de dentro da sua casa. E as 2 válvulas de segurança. Eliminadora de ar, na saída do coletor, retornando água quente para o boiler, e a quebra-vácuo, que na minha opinião é a mais fantástica que tem de questão de segurança, foi o maior avanço para a vida útil de equipamentos modular a vácuo. Então, a quebra-vácuo para aumentar a vida útil do seu coletor. Então, pessoal, isso aqui é um passo a passo de instalação do equipamento modular a vácuo,
versão que eu estou gravando hoje, junho de 2026. Então, sempre quando tem alguma novidade, principalmente de segurança, a gente tenta gravar um outro vídeo para vocês. Mas é fundamental vocês seguirem, tudo bem? E aqui, ó, curta aí o vídeo, adicione a gente no sininho de notificação, curta a LiveSol nas redes sociais, no YouTube, que nós estamos aqui para ajudar em passo a passo para que você tenha um produto de extrema qualidade e longa vida útil. Então, quem entende de aquecedor de verdade, escolhe a LiveSol para compra, tá bom? Muito obrigado para todos!